Salve, salve galera! Chegando aqui com Telemetria em edição extraordinária. Quinta-feira, primeiro dia de fevereiro, e a Fórmula 1 já tem uma bomba na temporada 2024, que na verdade ainda não começou, mas a Silly Season tem uma atualização que eu acho que talvez seja até mais importante do que vai acontecer nas primeiras rodadas. Lewis Hamilton sairá da Mercedes no fim de 2024 e irá para a Ferrari no começo de 2025. Vocês veem aqui, estou na companhia de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que também foi repórter em loco da categoria, e Isa Fernandes, minha colega repórter do motorsport.com. Vou começar com os convidados rapidamente. Rico, que dizer dessa transferência? Bomba no mercado da Fórmula 1. Seja bem-vindo. Salve galera que está acompanhando a gente, salve Carlão, salve todo mundo que está recebendo essa bomba aí de hoje. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi esse assunto hoje, né, que seria confirmado, eu tive uma impulsão de dizer, cara, para que fazer isso, sabe? Tá fazendo errado. Só que meus neurônios se conectaram um pouco aqui, assim, eu falei assim, cara, não é errado não, é corajoso, não tem essa de estar certo ou errado, eu acho que o adjetivo certo é corajoso. Boa, vai ser interessante explorar por que corajoso, né? Afinal, a gente tem uma mudança de regras na Fórmula 1 pela frente a partir de 2026. O Rico vai tocar nesse tópico, mas Felipe, queria primeiro rapidamente uma visão do impacto dessa transferência no mercado da Fórmula 1. Impacto gigantesco, abraço a todos. Para mim é um dos maiores anúncios da história do esporte, não da Fórmula 1. Você juntar Hamilton com Ferrari, olha o tamanho disso. Hamilton vai guiar pela Ferrari. Isso é absurdo, gigante, e eu acho que é esse gigantismo que fez o Hamilton tomar a coragem que o Rico sinalizou e tomar essa decisão que não necessariamente vai dar certo, mas que me pareceu irrecusável por tudo que representa. Boa, a gente vai esmiuçar aqui os diferentes pontos disso tudo, mas antes a gente queria trazer também um pouco dos bastidores dessa notícia, né? Porque a informação pipocou na madrugada aqui do Brasil, o Rico deve ter visto na manhãzinha lá da Europa, e aí ficou todo mundo naquela expectativa. A gente, claro, aqui na redação do motorsport.com Brasil entrou no radar e foi Isa Fernandes que trouxe em primeira mão a informação de que houve uma reunião na fábrica da Mercedes em Brackley e a partir disso os funcionários foram comunicados. Isa, seja bem-vinda, conta pra gente como é que foi tudo isso. Muito obrigada, Carlos. Oi, Rico. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que vai estar assistindo a gente. É isso mesmo. Os funcionários da Mercedes, eles foram convocados para uma reunião extraordinária, a gente pode chamar assim, pelo Toto Wolff, né? Ele fez essa convocação e aí, a partir dessa reunião, foi informado de que o Hamilton estaria de saída da equipe em 2024. Mas tem alguns detalhes interessantes. Essa reunião, ela foi online, porque o Toto Wolff está em Milão e aí ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque todo mundo foi pego muito de surpresa, né? Essa convocação de última hora de uma reunião online com o Toto Wolff, com James Allison participando também. Então havia uma expectativa do que ia acontecer, do que viria a partir dessa informação e dessa reunião. E assim foi. Ele chegou, né, como a gente fala por Zoom, contou para todo mundo de que o Hamilton tinha avisado para ele ontem, na quarta-feira, né? Que ele estava indo pilotar pela Ferrari num café, eles tiveram aí um café, trocaram aí essas informações, e o Hamilton anunciou para ele que estava indo pilotar para a Ferrari, e aí o Toto Wolff comunicou para toda a equipe, e assim, todo mundo foi pego muito de surpresa lá dentro, ninguém estava esperando por isso, e aparentemente nem o próprio Toto Wolff, porque ele não estava na fábrica, ele estava em Milão, então esse comunicado parece, né, dar a entender que ele veio assim realmente de última hora, porque foi feito de uma forma até remota. Carlos, eu sei que você vai jogar muita lenha na fogueira ainda, mas eu tenho uma pergunta para o Rico antes da curiosidade. Né? O cara tá em Milão, ou se tem esse anúncio, ele ainda vai trombar com o tifosi falando arrivederci, Toto, arrivederci. Mas a minha pergunta é, Rico, você conhece fábrica de Fórmula 1, você conhece equipe de Fórmula 1, como é que você imagina um ambiente numa equipe como a Mercedes, que ganhou tudo e tem assim, ó, galera, chega mais, todo mundo no pátio. Seguinte, Lewis Hamilton tá fora, gente. Ele vai. E aí? Como é que você imagina clima numa fábrica de Fórmula 1 quando isso acontece? Cara, eu não imagino não. Eu vivi isso em 2006, quando o Fernando ganhou o título em 2006 e em dezembro
A gente foi comemorar num castelo lá em Oxford, foi todo mundo da fábrica de Aniston, todo mundo de Viry. A gente foi lá para visitar esse castelo, para reunir todo mundo, tinha um carro de demonstração lá e tal, e só tava o Fisichella lá, sabe? Daí, ué, o que tá acontecendo e tal? Daí começaram os boatos e tal, e finalmente a gente teve a informação que em 2007 ele estaria correndo pela McLaren, sabe? Então, foi meio que pra gente que, a gente apostou nele, ele estava na Minardi, veio com o Flávio, veio crescendo, primeira vitória com ele, não sei o quê, e dá um sumir assim, depois do título, assim, valeu galera, tô indo para outra equipe para ganhar um título com eles. É um sentimento meio de, não vou dizer traição, mas você fica meio desnorteado, assim, você fala assim, pô, e agora, cara? Tava tão empolgado, teve gente que fez tatuagem, teve um cara que batizou o filho de Alonso, sabe? E daqui a pouco o cara vai e muda de equipe, você fica meio desnorteado, mas não tem, assim, depois, não fica sentimentos de mágoa, de raiva, essas coisas assim, mas é claro que desnorteia um pouco, e depois fica a expectativa de quem vai virar o chefe daqui agora, né? Sai o cara número 1 que guiava, que motivava todo mundo, e agora quem que vai pegar esse leadership na empresa, né? E daí depende de quem é que a Mercedes vai trazer para colocar no lugar do Lewis, que com certeza vai ser algo assim de muita expectativa, muita responsabilidade, mas sem querer entrar, a gente vai falar sobre mais detalhes sobre tudo isso, mas eu acho que no final das contas acaba sendo positivo para a equipe também, esse tipo de modificação, de mudança. É interessante isso que o Rico coloca citando a saída do Alonso para a McLaren, né? Depois eu vou querer saber do Felipe também como é que foi a saída do Hamilton da McLaren para a Mercedes, né? O Alonso saiu da Renault para a McLaren. Mas, Rico, você citou aí a questão da liderança. Eu acho que nesse primeiro momento, né, quando da saída do Hamilton, Russell vai ser o líder natural, dependendo de quem a Mercedes de fato promover esse assento aí, Kimi Antonelli, enfim, quem quer que seja. Mas eu queria te perguntar como que você vê essa aposta do Hamilton na Ferrari, tendo em vista lá na frente, depois, os novos regulamentos. É um multi-year deal aí com a Ferrari por parte do Lewis. Rico? Então, é super interessante analisar isso, e você tem, assim, o que eu estava falando no comecinho, você tem duas escolhas, óbvio, né? Muito, muito claro isso. Ele poderia ficar tranquilo e falar assim, terminar minha carreira aqui na Mercedes, fazer mais 2, 3 temporadas aqui, quando começar 2026 eu vejo se quero ficar ou não, se o carro estiver bom, se a motorização for interessante e tal, e sai dali de boa, tranquilo. Mas o fato dele ter escolhido a outra alternativa é muito bacana, sabe? Quando você vê que o cara tem 39 anos, você não fala besteira, e o cara fala, Isso. Então, daí ele fala assim, cara, eu vou mostrar pra galera que eu ainda tenho bala na agulha, que eu preciso dar uma chacoalhada aqui, motivação, eu conheço bem o Fred Vasseur, da época da GP2, vai me dar uma vontade de sair, soltar o leão novamente e ir para cima, sabe, apostar, e é uma fase muito legal, porque 2025 vai ser um ano de transição para todo mundo, assim, sabe, então acho que se a Ferrari, que mostrou ter carro bons nos últimos anos, melhores até que a Mercedes, fizer mais um carro bom para 2024, o carro vai estar bom para 2025 também, porque ninguém vai fazer muito investimento para desenvolver em 2025, porque vem 2026 logo em seguida. Então, se você falar assim, ele vai para a Ferrari, vai tomar um toco ali do Charles Leclerc, vai se apagar ali como segundo piloto, quinto no campeonato, uma coisa assim, mas ele tem tudo a ganhar, porque indo para lá agora, 2025, ele pode chegar em oitavo no campeonato, não tem problema. A equipe é completamente diferente, filosofia é completamente diferente das equipes da Inglaterra. Ele vai estar aprendendo, e a ideia justamente é poder aprender o máximo possível para quando chegar 2026, poder já passar tempo no simulador em 25, entender como é que a equipe funciona, e em 2026 já está de novo brigando pelo título, se a Ferrari tiver um carro bom e se ele se adaptar na equipe. Então, acho que é corajoso, porque a gente viu, por exemplo, o Michael fez uma trajetória similar, ganhou um monte de título com a Ferrari, sumiu e voltou com a Mercedes, e foi meio apagado, sabe? Foi pior do que o Rosberg, não estava tão bem ali. Então, acho que esse risco, o Felipe falou também, mas eu acho que no final das contas é positivo para a Mercedes, para a Ferrari e para o Lewis também.
Rico, você falou que foi corajoso, só que a gente quer saber, foi um corajoso mais para um erro ou um corajoso mais para um acerto? Eu acho que é um corajoso. O primeiro instinto foi dizer, pô, é errado, porque vai para uma equipe que é totalmente diferente. A filosofia dos mecânicos e de algumas pessoas que eu conheço lá não combina muito com a filosofia do Lewis, sabe? E é muito arriscado, sabe? Ele ir para uma equipe onde o Charles já está muito bem estabelecido, é um piloto super rápido. Então a possibilidade dele ir para lá, o carro é totalmente diferente em termos de filosofia, sabe? A gente percebeu quando chegou esse efeito solo, a gente viu que o Russell chegou na Mercedes andando mais rápido que o Lewis, porque o Lewis teve mais dificuldade, teve que se adaptar ao novo tipo de carro. Então tem muitas coisas, muitas variáveis que podem fazer que, não vou dizer fiasco, porque o Lewis é muito bom, não tem como ser um fiasco, mas ele pode não ganhar corridas no que vem, o Charles ganhar 3, 4, sabe? E pode ficar ali atrás, porque não pode esquecer que vai motivar muito o Charles também, que também está aprendendo, ele tem que tomar uma decisão também ano que vem, essa temporada já, para o ano que vem, para se afirmar na equipe. A gente vê que ele é muito gentil, sabe? Até o Carlos tomou algumas vezes uma liderança na equipe em termos de política. Então, vai ser interessante ver isso também, mas foi corajoso no sentido de arriscar tudo, sabe? Até queimar o filme dele, mas eu acho que não vai acontecer. E confesso até que não sendo fã dele, pode ser uma possibilidade de virar fã do Lewis. Esse ponto do Rico é pertinente, né? Porque ele dá uma cartada aí que pode alterar o patamar dele na Fórmula 1. Já é um heptacampeão, beleza, mas imagina se ele conquista o octacampeonato com a Ferrari, ele que pela primeira vez não terá a unidade de potência da Mercedes na Fórmula 1. Mas o Rico cita um aspecto interessante que é a motivação do Leclerc, que eu queria passar a bola para você também, Felipe, analisar tudo isso. Não, sem dúvida. Primeiro que eu corroboro com o que disse o Rico. Precisa ter muito culhão para fazer o que o Hamilton está fazendo. Ele tem muito a perder. Não é só uma questão, e se daqui 2 anos a Mercedes tiver com o carro bom e a Ferrari com o carro ruim? Não é isso. Ele está indo para uma equipe que tem o Leclerc, cara. Ele pode... Não é absurdo imaginar ele perder um duelo com o Leclerc, uma vez que o Leclerc está adaptado, conhece não só o carro, mas a filosofia da Ferrari. É outro papo. E aí, nessa altura do campeonato, ano que vem, ele tem 40, gente. Aos 40, ele se colocar à prova e, de repente, tomar um nabo, precisa ter culhão. Eu respeito a decisão do Hamilton por isso. A minha questão prática é, comparando a saída da Mercedes, a saída da McLaren. Quando ele saiu da McLaren, todo mundo, no primeiro momento, falou, nossa, tá louco, porque a Mercedes estava com aquele conceito, o Schumacher foi lá e deu errado. E ele foi lá. Eu acho que o Lewis, imaginando 1 ano depois da sua chegada à Mercedes com a mudança de regulamento, podia ter informações que permitiam a ele ir para a Mercedes imaginando esse salto, acho que não tanto quanto aconteceu, mas acima de tudo ele sabia que a McLaren ia afundar, a Mercedes ia sair da McLaren, a McLaren estava perdendo o patrocínio de um grande banco que vinha mantendo a operação delas muito sólida, então... Eu acho que ele olhou mais aonde ele estava, falando, aqui está em viés de queda, lá acho que está em viés de alta. Quanto? Só vamos ver lá na frente. Acho que essa decisão não esbarra muito só nisso. Eu acho que ele tem elementos para acreditar que na Ferrari pode dar certo, mas o que eu acho que ele pensa também, isso também é louvável. E aí entra a questão pessoal. Estou chegando aos 40. E se der errado nos dois? Cara, se der errado nos dois, eu vou ter 2, 3 anos sabendo que é ser ferrarista. E eu acho que o Hamilton sendo ferrarista, a gente viu o Button falando agora há pouco, qualquer inglês sonha em guiar pela Ferrari. O Hamilton, ao caminhar na Ferrari, as coisas podem dar errado, mas o Rico sabe o que eu vou falar. No começo, não é exagero, gente, mas o Hamilton, quando andar na Itália, logo como ferrarista, vai ter gente olhando para ele como papa. Sim, é uma entidade. Sabe assim, uou, Maquê, oh, belo, belo, belo. Sabe assim, é uma coisa, e ele vai experimentar isso. Então, se der errado, ele vai viver algo que é especial. Então, eu entendo o caminho, acho que pode dar errado, mas a garantia de dar certo, não é que ele é hoje ter o carro do Verstappen e no auge, ganhando com 20 corridas, ele fala, quer saber? Vou arriscar. Não.
vou. Só que não é uma frase ele não tem a perder. Não, ele tem a perder. E aí entra a coragem que disse o Rico. Rico, eu queria um pouco da sua visão sobre isso também, porque o Felipe cita lá em 2012, quando o Hamilton deixa a McLaren para ir para a Mercedes, né? O viés de queda de um e o viés de alta de outra. Você consegue ver algum paralelo nesse movimento de agora ou é muito mais arriscada essa manobra agora indo para a Ferrari por parte do Hamilton, Rico? Eu acho que é mais ou menos o que o Filipão falou aí. Eu acho que ele tem um feeling do que como é que está a Mercedes, como é que está a organização interna da Mercedes. E eu vivi isso nos meus últimos anos na Alpine. Eu percebi um tipo de comodismo que eu nunca vi na Red Bull, por exemplo. Pô, a Red Bull, eles ganharam 2010, 11, 12, 13, e eu trabalhei com eles em 2014 pela Toro Rosso, trabalhei com eles em 2015 fazendo banco de carro, para colocar um carro lá na fábrica deles. E, todo mundo transpira vontade de ganhar, sabe? Tipo assim, mas é um vício absurdo, assim, sabe? Não tem como. E isso aí motiva todo mundo. E a galera sente, assim, cheiro de milissegundos e fica louca, sabe? É absurdo isso. E eu percebi que algumas equipes, por exemplo, na Alpine, nos últimos anos lá, 2019, 18, 19, rolou uma acomodação, um comodismo, assim, sabe? Tipo assim, tô fazendo meu trabalho bem, estou fazendo tudo certinho, meu fim de semana é perfeito. Então, tipo, eu tô no topo do que eu sei fazer e não tinha aquela de, vou olhar pro lado, ver o que o cara tá fazendo, ver se eu sou realmente o melhor nisso aqui e correr atrás de uma informação diferente, sabe? Ficou aquela coisa de uma velocidade de cruzeiro, assim, sabe? Todo mundo muito bom, mas sem aquela cheiro, aquela busca de milissegundos ali, tipo, o companheiro empurrando. Eu na Red Bull era briga, sabe? Eu sendo fornecedor de motor, até porque o nosso, convenhamos, não era dos melhores na época da híbrida, mas os caras, mesmo antes, era puxando para frente, assim, sabe? Era briga, parecia que, quando eu trabalhava com eles, parecia que a gente tinha um trenó atrás, aqueles cachorros da Sibéria, assim, de husky, assim, de puxando trenó, sabe? E daí eu era o alfa de uma fileira de 12 cachorros e tinha um cara da Red Bull que era o alfa da outra fileira. E a gente brigando, mas para o negócio ir rápido, cara. E isso, eu tenho a impressão que na Mercedes meio que atingiram essa maturidade, esse nível que perdeu esse tipo de lance. E talvez ele tenha percebido isso, de que precisa dar uma chacoalhada. E o Russell chegou, a chacoalhada não aconteceu muito do jeito que foi. Tiveram que buscar o James Allison de volta, sabe? Não é a mesma coisa que quando você pega um cara da Red Bull e chega lá para fazer uma coisa. Quando você perde a galera, você tem que pegar uns caras que estavam lá antes, você perdeu tempo, na verdade, sabe? Você não estava ganhando tempo. Então, acho que tudo isso meio que deu uma vontade, e eu acho que o que a gente já mencionou algumas vezes, essa transição é até para ele falar, cara, vou, terminar aqui, apagar aqui, não é legal, sabe? Ele já sabe, já viveu tudo isso. Então, bora tentar uma coisa diferente, como o Felipe falou. Se der certo, é muito legal. E se não der certo, pelo menos eu vivi essa experiência, eu corri atrás, eu senti o que é ser ferrarista. E mais uma vez, eu acho que vai ser a ocasião de muita gente virar fã dele. Sensacional. Rico e Felipe, queria agradecer demais as participações de vocês. Queria primeiro dar o salve final ao Rico, que já está noite adentro lá na Europa. Rico, valeu demais, a gente bate outros papos ao longo dos próximos dias. Valeu, galera. Felipe, sempre um prazer. Abraço. Eu e Isa seguimos aqui para trazer o complemento das informações, né, Isa? A gente teve aí o anúncio da Mercedes se divorciando, digamos, do Hamilton, a Ferrari confirmando contrato multianual com o piloto britânico. Carlos Sainz também se manifestou, não é verdade? Isso mesmo, ele foi até as redes sociais logo após, né, todos esses anúncios falar que, obviamente, ele e a Ferrari não continuam juntos após o término da temporada 2024. Deixou claro que eles ainda têm uma longa temporada pela frente, que, como sempre, ele vai dar o melhor dele pela equipe e que o futuro dele será anunciado no momento correto. Futuro esse agora que está todo mundo muito curioso para saber qual vai ser. É isso, vamos acompanhar os próximos capítulos. A Isa tem as suas fontes
aí junto a Brackley e outras equipes da Fórmula 1 também. A gente, claro, sempre em cima da informação mais quente para você que está aqui com a gente no motorsport.com, seja via YouTube, site, podcast. E, claro, tivemos aqui a participação de Rico Penteado e Felipe Mota. A gente convida você a ser assinante do nosso clube de membros. Temos diversos conteúdos exclusivos, incluindo lives para membros com o Rico Penteado. Rico, para quem não conhece, reitero mais uma vez, foi chefe de motores da Renault na Fórmula 1, como vocês viram ele relatando. Então, galera, valeu demais. Palpitem aqui o que vocês acham que vai ser de Hamilton na Ferrari. Não se esqueçam de dar o like no vídeo e, claro, se inscrever no canal, além de ativar as notificações. Acompanhe a gente também no site, que eu já mencionei, podcast, e também em redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. A gente está em todas elas e você pode também acompanhar o nosso canal no WhatsApp. Para entrar, o link está aqui na descrição do vídeo. Galera, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.